pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à eletrodinâmica. Aqui vamos conversar um pouquinho sobre corrente elétrica. O que vem a ser isso, tá? E como que a gente vai trabalhar essa ideia. Primeiro, vamos entender o seguinte. Corrente, correnteza. Tá? Quando você fala da correnteza do rio, o que que é? É a água passando, né? Passando mais rápido, passando mais devagar. Então, se a água passa muito rápido, correnteza é muito forte. Se a água passa devagar, correnteza é mais suave, mais leve. Mas corrente ou correnteza no sentido, então, do movimento de uma substância ou de um grupo de substâncias, tá? Que faz com que isso, em relação ao tempo, te dê uma velocidade. Nossa, então a correnteza do rio é rápida, é muito forte, quer dizer que a velocidade das águas são muito rápidas, muito forte. A mesma coisa eu vou pensar em termos de corrente elétrica, correnteza de elétrons, como se fosse um rio onde passam muitos elétrons. Se esses elétrons passam com muita velocidade, a corrente é alta. Se esses elétrons passam com pouca velocidade, a corrente é baixa. Ora, nesse sentido, como que a gente vai desenvolver a ideia? Primeiro, pensar o seguinte, então, corrente ou correnteza elétrica é o fluxo ordenado de portadores de carga. Poxa, como portador de carga, nós já vimos que em condutores a gente pode ter o movimento de elétrons nos sólidos ou movimento de íons nos líquidos. Então, em ambos os casos, elétrons nos sólidos ou íons nos líquidos, eu posso ter essa movimentação, esse movimento ordenado, a gente chama de corrente elétrica, beleza? Para que aconteça a corrente são necessários alguns requisitos. Quais? Então, deve-se obedecer a alguns requisitos. Quais sejam? Primeiro, a existência de uma DDP, a existência de uma diferença de potencial, de uma voltagem. Nome bonito, né? DDP, muito útil, muito utilizado. Tá? DDP, voltagem, tensão elétrica, tudo é a mesma coisa. Ah, porque a tensão elétrica na minha casa é 220 volts. Legal. Ah, porque a DDP na tomada é 220 volts. Legal. Ah, porque a voltagem da tomada é 220 volts. Show de bola, tá? Então, identificou aí a DDP, voltagem, tensão elétrica, significando a mesma coisa. Então, tem que ter DDP, tem que ter uma voltagem. Legal. Segunda coisa, tem que ter um caminho. Se não tiver o caminho, o elétron vai andar para onde? Então, eu fiz aqui dois desenhos para vocês, onde eu coloquei uma pilha. Por que eu coloquei a pilha? Porque a pilha vai me fornecer o quê? A pilha nos fornece a DDP. Perfeito. Então, o primeiro requisito está aqui, a pilha oferecendo DDP, oferecendo energia. Tá, mas a lâmpada vai ligar? Não vai ligar por quê? Caminho aberto. Então, existe DDP, mas não existe um caminho, um circuito para que os elétrons possam caminhar. Então, aqui a lâmpada não acende, porque tem DDP, mas não tem caminho. Eu tenho que estabelecer um caminho para que esses elétrons possam se movimentar, para que os íons possam se movimentar, para que os portadores de carga possam se movimentar. Nesse segundo caso aqui, liguei a chavezinha, liguei essa chave. No que eu liguei a chave, então agora eu tenho uma pilha oferecendo DDP, oferecendo energia, certo? E eu tenho um caminho. Ora, se eu tenho caminho, bom, legal, quer dizer que a lâmpadazinha aqui vai acender. Porque então agora eu tenho a possibilidade de movimentar os elétrons pelo circuito, pelo caminho. Os elétrons têm como caminhar. E a gente termina essa primeira parte, esse primeiro desenvolvimento, e dizendo o seguinte, poxa, esse caminho, o elétron saindo pelo polo positivo, dando a volta e entrando pelo polo negativo, como sentido convencional. Perfeito? É o sentido convencional, o sentido usual que nós vamos trabalhar aí para o fluxo de corrente. Então, a pilha como um acelerador de partículas, olha que legal. Então, a pilha dá energia para o elétron sai com velocidade, dá a volta e entra pelo negativo. Sentido convencional. Agora, o que acontece é que existe o sentido real. Quem se movimenta, quem são? São sempre os elétrons, confere? Se são os elétrons, então o sentido real da corrente
é o quê? O elétron sair do polo onde está acumulado, o elétron dar a volta, tá? E entrar no polo positivo. Então, o elétron ser atraído pelo polo positivo. Então, existe o sentido real da corrente, que é contrário ao convencional. Legal? Então, a gente tem o sentido real, que é o sentido negativo para o positivo. Mas, para os exercícios, para a resolução de exercícios, para a física, que nós vamos trabalhar aqui dos exercícios do vestibular, usamos o sentido do positivo para o negativo, que é o sentido de quem? Que é o sentido do campo elétrico. Tá? Então a gente utiliza o sentido do campo elétrico. Como assim? Quando se liga a chavezinha, praticamente de forma instantânea, quase que instantaneamente, se estabelece o campo elétrico no fio. Campo elétrico que é de afastamento da positiva, aproximação da negativa. Então, é quase que instantânea a formação desse campo elétrico dentro do fio e é de afastamento da positiva, aproximação da negativa. Então, o sentido adotado para o fluxo de corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Legal? Bom, agora, medir. Quanto que é? Qual é o valor da intensidade da corrente? Né? Corrente elétrica que nós vamos identificar lá com a letra I. Para medir essa corrente elétrica I, nós vamos medi-la como? Como sendo a quantidade de carga, a carga elétrica, tá? Mas só isso? Não. Em relação ao tempo. Por que em relação ao tempo? Porque de repente você fala assim para mim, nossa, existem milhões de coulombs de carga. Nossa, então a corrente é milionária. Né? Milhões de coulombs de carga. Tá, mas esses milhões de coulombs de carga demoraram 3 séculos para fluírem. Então, peraí. Uma carga hoje, outra semana que vem, 2 daqui 15 dias. Então, o que acontece? Para que a gente saiba a velocidade do movimento das cargas, a corrente elétrica, então a gente vai identificar a quantidade de carga que flui no intervalo de tempo. Ora, daí então dizer carga medida em coulomb, tempo medido em segundos. Coulomb por segundo, C dividido por S, é conhecido como ampere. Coulomb por segundo é o ampere. Legal? Coulomb por segundo, ampere. Opa, então corrente de 2 amperes, 2 coulombs por segundo. Corrente de 10 amperes, 10 coulombs por segundo. Muito legal, show de bola. Essa é uma forma de a gente analisar aí a corrente elétrica. Carga por tempo. Posso aprofundar um pouquinho com vocês? Olha, moçada, o que mais que a gente pode dizer aqui? Tá, se a equação de corrente elétrica é carga dividido por tempo, então vem aqui a seguinte ideia. E se ao invés da carga elétrica, eu fornecesse para vocês o seguinte, passaram 1000 elétrons. Poxa, mas elétron tem carga, mas não é a carga. Ele me deu o número de elétrons, número de partículas. Eu sei que cada elétron tem uma carga elementar, então eu poderia fazer o quê? A quantidade de carga é o número de elétrons movidos vezes a carga elementar. Beleza, então a quantidade de carga é N vezes Z, dividido por tempo. Também uma outra forma de a gente analisar é a corrente elétrica. Se for dado o número de partículas, então o número de partículas vezes a carga elementar dividido pelo tempo. De novo, coulomb por segundo, que é o ampere. Mais um aprofundamento que eu gostaria de tratar com vocês. Qual seria? Hoje os celulares dificilmente destacam a bateria, tiram a bateria. Mas um dos motivadores quando a pessoa vai comprar um celular é saber a quantidade de carga que a bateria acumula. Celulares que têm uma bateria que acumula uma carga maior, lhe dá um conforto maior porque o celular funciona mais tempo sem precisar recarregar. E essa carga é medida em miliampere-hora. Mas de onde vem essa unidade medida? Venha comigo, você vê comigo aqui, ó. Eu vou isolar na equação ΔQ. Vou passar o tempo para o outro lado.
Então vai ficar I, o ΔT está dividindo, passa multiplicando. I vezes ΔT. Ora, muito bem. Aí eu digo para vocês, corrente elétrica é medida em ampere, certo? Corrente elétrica é medida em ampere, mas pode ser medida também com um submúltiplo, quer dizer, posso medir a corrente em miliampere. Então, posso medir a corrente em miliampere. E o tempo, eu posso medir em quê? Segundos, minutos ou horas. Então, peraí, hora, tá aqui, ó. Então, o que é miliampere hora? É quantidade de carga. Então, miliampere hora é a mesma coisa que coulomb. C, coulomb. Poxa, que legal, né? Então, você fala assim para mim, peraí, então, eu tenho aqui miliampere. Miliampere significa 10 elevado a menos 3 amperes, que é coulomb por segundo. Isso multiplica uma hora, 3.600 segundos. Tá vendo? Segundo vai cancelar com segundo. 3.600 vezes 10 a menos 3 vai dar 3,6 coulombs. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que o conceito miliampere hora significa 3,6 coulombs. Nossa, Reinaldo, eu comprei um celular que acumula 5.000 mAh na bateria. 5.000 mAh, 5.000 vezes isso aqui. Caramba, é carga pra caramba, meu velho. É muita carga. Quer dizer que se seu aparelho, por exemplo, vamos apagar aqui para a gente brincar um pouquinho, tá? Tá se delongando aqui, mas olha que legal, né? Você fala assim, eu tenho um aparelho que no seu uso normal, como telefone, só com a tela ligada, ele, né, tem ali, ele consome 100 mAh. Se eu tenho um aparelho que tem uma bateria de 5.000 mAh, se a bateria tem 5.000 mAh, olha que legal. É um aparelho que vai funcionar por quanto tempo? É um aparelho que vai funcionar por 50 horas. Que legal, que legal. Opa, quase mais que 2 dias. Entenderam? Legal? É isso aí, galera. Então aqui nós temos a ideia chamada corrente elétrica. Lembrando então, deixando aqui para a gente fixar, qual é a equação que a gente utiliza para corrente elétrica? Corrente elétrica I é a quantidade de carga por tempo, cuja unidade é o ampere. Legal? É isso aí, galera. Valeu!